Bom dia, obrigada pela presença. Quero parabenizar o SESC pela iniciativa. Estamos aqui na mesa Novos Arranjos Econômico-Tecnológicos. Muito honrada aqui por estar do lado do professor Ladislau Dobor. O professor vai fazer a sua apresentação. Ao final, teremos os debates onde vocês podem mandar as perguntas. Essas perguntas elas devem ser encaminhadas por escrito, via o aplicativo do SESC São Paulo, que o Juarez comentou, ou em papel. Nos corredores do teatro, tem funcionários que vão coletar as perguntas em papel. Bom, o professor Ladislau é economista e professor de pós-graduação em Economia e Administração da PUC São Paulo. Foi consultor de diversas agências das Nações Unidas, além de governos, prefeituras e entidades do Sistema S. Seus livros e artigos, mais de 40 estudos, podem ser acessados em dobor.org, entre eles o estudo Crises e Oportunidades em Tempos de Mudança. Está bem apropriado, né, professor? Atua como conselheiro no Instituto Polis, SEMPEC, IDEC, Instituto Paulo Freire, Conselho da Cidade de São Paulo e outras instituições. Com a palavra. Bom dia a todos. Uma plateia alegre nesse país tão triste, meu, tão rebuscado. Bom dia, gente. Bom dia. A realidade é que eu só tenho a falar de coisa triste, viu? Porque eu sou economista, ser economista é uma desgraça. Entende? Porque você não consegue ter grande influência, mas você entende a desgraça que está sendo feita. Entende? Isso é um sentimento complicado, né? Deixa eu primeiro referir que o que aconteceu ontem é uma desgraça para o planeta, para os nossos filhos, é um negócio absolutamente bárbaro, né? Quer dizer, o Trump decidir que os Estados Unidos se retiram do Acordo de Paris, quer dizer, um gigantesco esforço que foi feito, 195 países assinaram, vamos começar a cuidar do planeta, né? Em vez de put American first, né? Eu acho que put the planet first, né? Enfim, vamos salvar o planeta, né? E não coisa, né? Você sabe, a desgraça não é o Trump, porque a gente já viu muitos imbecis em situações de poder, né? A desgraça é uma metade ou quase dos americanos votarem no cara como Trump. Num país com muita formação universitária, com acesso à cultura, com riqueza, votarem à base de angústias, de ódios, não é? É muito impressionante, né? A nossa fragilidade como seres humanos, né? E aí vem muito nesse negócio das tecnologias, né? Porque nós somos muito bons, tem uma cabeça aqui em cima que inventa maquininhas, manda coisa para Marte, inventa, né? Tecnologia é com a gente, né? Sem falar dos celulares, desse negócio, né? Agora, para a gente se organizar como sociedade civilizada, sai de baixo. É interessante, né? Essa mistura de fantástica capacidade intelectual com uma enorme dificuldade de organização social civilizada, né? Eu estou falando de coisa concreta, né? Hoje a tortura está sendo utilizada, enfim, apenas com equipamentos mais sofisticados do que era na Idade Média, mas está sendo direto, né? No Iraque, os americanos subcontrataram uma empresa privada que tem um conjunto de centros de tortura, de interrogatórios, enfim, sistemas de exterminação de inimigos, enfim. Meu, é interessante, né? A gente pensar, caramba, Homo sapiens, né? Mas que Homo sapiens, meu? Na realidade, enfim, eu vou deixar esse negócio, senão eu vou ladeira abaixo, aí estou falando de coisa ruim aqui. Mas, basicamente, deixa eu me apresentar um pouco. Eu sou economista, trabalhei muito nas Nações Unidas, hoje sou aposentado pela ONU, enfim. E
pela ONU, minha especialidade era realmente tentar fazer funcionar diversas economias, né? Eu era consultor do secretário-geral da ONU no que se chamava problemas políticos especiais. Quando acontecia um país como a Guiné Equatorial, outros, onde estava uma crise, uma desgraça total, se chamava o professor Ladislau para ver qual é o plano de emergência, né, para esse negócio. E com isso eu trabalhei, conheci o socialismo burocrático da Polônia, o socialismo islâmico surrealista da Argélia, trabalhei 7 anos na África, trabalhei na Mongólia, organizando sistemas financeiros descentralizados por aí. Não estou dizendo isso para parecer muito internacional, mas para sugerir o seguinte: eu tento passar na minha cabeça, com toda honestidade, tá? Eu não sou de bandeirinha, não vou me vender por ideologia, por coisa assim, eu estou procurando coisa que funcione, né? Onde funciona é onde as populações se organizaram no sentido de segurar as rédeas do que está acontecendo. Não há democracia de graça, não há Papai Noel político, certo? E muito menos empresarial ou corporativo, certo? Se eu pego a Suécia, eu gosto de dar esse exemplo, né? Na Suécia, a carga tributária é elevada, mais de 50%, né? Mas esse dinheiro público reverte 72% diretamente para os poderes locais. Então, o sueco não vai para uma reunião política para bater palma para um candidato, ele vai para decidir que tipo de computador vai pôr na escola dos moleques dele, que tipo de... enfim, coisas práticas, né? Estão entendendo? Democracia de rédea curta. Gente, 72% dos recursos públicos, a decisão é junto das comunidades. No Brasil, 15%. O dinheiro está lá em cima. E o dinheiro lá em cima, gente, lá em cima o vento é muito forte, o ar é rarefeito, enfim. Não é fácil, né? Onde funciona, onde as pessoas estão organizando em torno dos seus interesses. O sueco médio participa de 4 organizações comunitárias. Aqui o pessoal se queixa até de ter de votar. Não é você resolver teu problema. Resolver teu problema é também resolver o problema da sociedade onde você e seus filhos vão estar inseridos. Não basta ter uma casa bonita. Em que bairro que eu estou? Com que serviço de apoio? Enfim, quer dizer, essa outra forma, né, de organização social, onde funciona, é que as pessoas se organizam bairro por bairro, comunidade por comunidade. A China funciona. Saiu agora um estudo muito interessante, vocês podem pegar no meu blog aqui em Dicas de Leitura, né? Uma pequena resenha, China's Economy, economia da China, né? É muito interessante. A China é centralizada politicamente, mas radicalmente descentralizada em termos de gestão. Isso é muito interessante, né? Curiosamente, com a China, ninguém tenta entender. Tenta ter opinião, né? É uma ditadura, ou não sei o quê, enfim. Certo? É muito curioso isso, né? O Jung dizia que ter opinião é mais fácil, né? Porque pensar é mais penoso, né? Certo? Já pensou que ninguém sabe como funciona a China, né? E mais, não aparece uma coisa, né? Você junta os chineses e os indianos, são 40% da população mundial. Né? A China trabalha com um sistema extremamente descentralizado. E tem mais, coisa pouco conhecida. O município é obrigado a contratar grande parte dos seus serviços com organizações sociais, de bairro, coisa do jeito. Certo? E funciona. Em 3 décadas, nós tivemos, felizmente, tiramos 1 bilhão de pessoas da miséria preta, né? Desse bilhão no mundo, 700 milhões são chineses. É interessante, né? Como coisa. De certa maneira, eu uso esses exemplos, digamos, para trazer a ideia básica, que é a seguinte: a gente tem que resgatar valores, o respeito ao ser humano, ao planeta, todas essas coisas, mas um pragmatismo do modo que a gente implementa e organiza essas coisas, né? E o eixo central, para mim, é esse. Onde funciona é que tem uma participação extremamente forte
das populações, sistemas participativos, descentralizados, transparência, etc., etc., né? A China é um país muito centralizado politicamente, mas radicalmente descentralizado no como fazer. Faz parte esse é o primeiro eixo. Tá? Eu acredito que as soluções são exatamente fazendo coisas como essa aqui. Entende? A gente se informando, entendendo quem está resolvendo como os grandes problemas. Né? Deixa eu pegar um segundo eixo, que é, digamos, a equação básica que a gente enfrenta. Enfrenta aqui no Brasil, enfrenta na Rússia, enfrenta na China, enfrenta nos Estados Unidos, por toda parte. Porque a gente estava acostumado sempre a pensar o nosso país. Né? Na realidade, o planeta ficou muito pequeno, encolheu, né? É conectado planetariamente e as coisas são muito parecidas, ou as desgraças são até muito parecidas. Né? Como é que se coloca, digamos, esse nosso triângulo das Bermudas, enfim, como coloquei no artiguinho aqui. Né? Primeiro que a gente está destruindo o planeta, isso não funciona. Nós somos 7,4 bilhões de habitantes. As pessoas não se dão conta aqui que é 7,4 bilhões. Pega a imagem seguinte, quando nasceu meu pai, é meu pai, não é pré-história, tá? Não é lá, não é. Nós éramos 1,5 bilhão. Hoje somos 7,4. Estão se dando conta? Enfim. Está aqui o professor Ladislau, o pai dele estava vendo o planeta com 1,5 bilhão. Aqui 7,4. E 80 milhões a mais. E cada milhão de habitantes consegue fazer problemas que não acabam mais, gente. E todo mundo querendo consumir mais, né? Meus direitos a consumir. E vai falar para a classe média, para coisa que vai ter dificuldade de consumir alguma coisa, né? Vai mexer na boneca Barbie, meu Deus, né? Gente, não funciona, né? Não funciona. Se a gente quiser o planeta todo fazendo seu barbecue como os americanos, certo? Aliás, é muito interessante os americanos saírem do Acordo de Paris, né? Porque eles são 4% da população mundial e são 20% das emissões. Outra coisa interessante, são 4% da população mundial e 25% da população carcerária mundial. É fantástico, né? É uma sociedade em conflito interno. Durante tanto tempo, para tantos de nós, os Estados Unidos eram um modelo, esse negócio. De qualquer maneira, basicamente, quando eu digo nós estamos destruindo o planeta, é uma coisa extremamente concreta. Certo? Com 7,4 bilhões de habitantes, 80 milhões a mais, e todo mundo querendo consumir a mais, esquece. É bom senso. Tá? E a gente quer viver, não só nós. Tem filhos, tem netos vindo pela frente. Né? Então, o resgate da governança, do controle dos processos é vital. Né? As cifras são dispensáveis, não sei se vocês tiveram algumas ontem, mas de qualquer maneira, o WWF fez o estudo da fauna do planeta. Né? Entre 1970 e 2010, portanto, em 40 anos, conseguimos destruir 52% da fauna do planeta. Somos bons, né? Enfim, nós estamos perdendo só na região de semiárido 70 mil quilômetros quadrados de solo agrícola por ano. Porque desmata, enfim, tem a erosão hídrica, eólica, enfim, e por aí vai, né? Estamos liquidando a vida nos mares, né? O complicado é o processo decisório nisso, né? Porque você vai falar com empresas que estão fazendo isso, e elas dizem, meu amigo, eu tenho que ter a minha sustentabilidade econômica, eu tenho que resolver um problema. Eu vou gerar empregos. Estão entendendo? Não estamos falando de gente malvada que quer destruir. Estamos falando de lógica econômica. Esse é o problema. Certo? O segundo ponto é desigualdade, nesse triângulo das Bermudas, em nossas dificuldades. Né? Para o proveito de quem a gente está destruindo o planeta? Basicamente, para
quando muito 1/3 da população mundial, mas em particular para o 1%. Vocês devem ter visto as cifras que saíram, né, da Oxford, né, baseadas no Credit Suisse. Né? 1% dos mais ricos tem mais patrimônio do que os 99% seguintes. Não dá, gente. 8 famílias têm mais recursos, patrimônio, do que a metade mais pobre da população, 3,7 bilhões de habitantes. Gente, isso é palhaçada, é surrealista. Né? Não sai no Fantástico, porque não sai no Fantástico, não só sai coisa que não tem importância. Né? Certo? Agora deveria estar saindo. Né? Essa gente, essas 8 famílias que têm mais patrimônio do que a metade mais pobre da população, eles produziram isso? Óbvio que não, né? O impacto disso é gigantesco, e aí a gente junta a dinâmica ambiental e a social, porque é uma coisa só. Certo? São 2 bilhões de pessoas que estão vivendo abaixo do mínimo da dignidade humana, 2 bilhões de pessoas, gente. Certo? Não é brincadeira, né? Nós temos cerca de 180, temos 800 milhões de pessoas que não comem o suficiente. Só de grãos, o planeta produz mais de 1 quilo por pessoa por dia. Certo? Sem falar dos tubérculos, etc, etc. Certo? Então, nós temos desses 800 milhões de gente que passam fome, nós temos cerca de 120 milhões que são crianças, né? E dessas, cerca de 6 milhões morrem anualmente de causas absolutamente ridículas. Né? Dá mais ou menos 5 torres de Nova York por dia. Né? Mas a torre de Nova York aparece na TV, um grande escândalo e tal, enfim. Certo? E 6 milhões de crianças que morrem. É interessante isso. Né? Porque isso nos coloca no cerne do problema, que é o problema da governança. Como é que a gente usa os recursos? Como é que a gente prioriza? Por que tanta desgraça em termos de destruição do ambiente em função dos interesses de minorias? O que ajuda a entender essa dinâmica é o sistema financeiro. Sistema financeiro, o que é? É o básico do que a gente estuda economia. Como é que a gente aloca os recursos? Se você faz um programa, por exemplo, de generalização de tecnologias básicas, né, para a agricultura familiar, esses recursos que financiam um projeto deste geram mais produção, geram melhores tecnologias, geram pessoas mais saudáveis, pessoas que vão comer mais. Né? Você gera efeitos multiplicadores. Quando você compra uns papéis nos bancos, coisas do gênero, ou aplica nos sistemas financeiros, esquece. Então, vejam bem, nosso problema não é falta de recursos. O mundo produz 80 trilhões de dólares de bens e serviços. Desses 80 trilhões, se a gente dividir pelos 7,4 bilhões de habitantes, vai dar, com o que a gente produz hoje, R$11.000 por mês por família de 4 pessoas. Estão entendendo? Com o que a gente produz atualmente no planeta, dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Isso vale também para o Brasil, exatamente os 11.000, nós somos rigorosamente na média mundial. A gente não precisa ter miséria, gente. Sabe o que é miséria? Miséria não é fácil, é muito sofrimento. E mais, é ridículo o montante de recursos necessário para tirar as pessoas do buraco, gente. É muito interessante isso. Né? Ou seja, não é falta de recursos, é a alocação dos recursos. Onde os recursos vão. Certo? Nós temos, no planeta hoje, 147 corporações que controlam 40% do sistema corporativo mundial, das grandes empresas. 737 controlam 80%, 147 controlam 40%.
3/4 deles são bancos. Sabe quem está mandando no processo? Não são produtores, são bancos. Isso mudou radicalmente todo o sistema. Hoje a gente estuda muito, eu trabalho com as organizações internacionais, né, os 28 chamados bancos sistemicamente importantes. Né? Esses 28 bancos têm uma média de capital, para brincar, de 1,8 trilhão de dólares. Né? O Brasil é a 7ª potência econômica mundial. Né? Uma grande força, 206 milhões de habitantes. Muita capacidade produtiva. O PIB do Brasil, produção de bens e serviços o ano todo, é 1,6 trilhão. Cada um desses bancos tem 1,8 trilhão. Estão entendendo? O Otávio Ianni, há anos atrás, escreveu um belíssimo artigo. A política mudou de lugar. Quer dizer, quando a gente vê que 8 famílias dispõem de tudo aquilo, ou que 1% tem mais do que os 99%, o mecanismo de extração é financeiro. Quem é que entende de finanças? Ninguém, gente. Banqueiro, sim. Isso é uma forma de desviar a alocação de recursos de onde deles deveriam ser alocados. Saiu anteontem a pesquisa de Noruega, Suécia e Dinamarca, onde se constatou que os ricos daqueles países que são muito controlados, eles têm uma evasão fiscal de 50% da sua renda. Certo? Essa gente, enfim, onde vai esse dinheiro todo? Vai para o que a gente chama de paraísos fiscais. Então, em paraísos fiscais, nós temos hoje entre 21 e 32 trilhões de dólares. Desde a crise de 2008, começou a se fazer os estudos. Não é viável. De 21 a 32 trilhões de dólares, quando o PIB mundial é de 80. Esse é o estoque de recursos que não só não investem no que a gente precisa, mas sequer pagam impostos, porque tem paraísos fiscais. Certo? Estão entendendo o que eu estou chamando de Triângulo das Bermudas, aí, para usar uma imagem? Né? Quer dizer, nós estamos destruindo o planeta em função de uma minoria que ganha o seu dinheiro desviando recursos que são necessários justamente para o nosso desafio. Nosso desafio que é parar de destruir o planeta e organizar a inserção econômica dessa imensa base de pobreza que temos no mundo. Certo? Ou seja, temos que resgatar o controle dos sistemas financeiros. Né? Eu não quero... Está razoável, né? Temos de tempo, né? Essa é a equação básica. Vale para os Estados Unidos, vale para o Brasil, vale para a Argentina, vale para... Se vocês querem elenco de desgraças, é só para olhar para as Filipinas, né? Onde se elegeu um presidente que vai matar 3 milhões de pessoas porque quer limpar o país das drogas, né? O cara se elege e acha que pode... Vocês estão vendo o que está acontecendo na Turquia, né? Sem falar do Oriente Médio, onde o Ocidente foi liberar os... Né? O Iraque, a Síria, a Líbia, etc. Enfim, a África está com imensa dificuldade de governança. Então, o problema central é a gente resgatar as rédeas do processo para que esses recursos possam ser utilizados para o desafio ambiental, para o desafio social. Né? O terceiro ponto é a situação das corporações. Para dar um exemplo para vocês, vocês devem conhecer a GSK. Em todo caso, tomam o medicamento da GSK, é um gigante, 6º grupo mundial de medicamentos, GlaxoSmithKline. A GSK desenvolveu, porque tem excelentes especialistas na área farmacêutica, desenvolveu um antidepressivo chamado Wellbutrin. Obtiveram a autorização americana de vender no mercado americano, o FDA, né?
e passaram a vender o Wellbutrin como antidepressivo, que é a autorização deles. Os médicos constataram que pessoas que tomavam o Wellbutrin também emagreciam. Isso chegou aos ouvidos do departamento de marketing e do departamento financeiro da GSK, certo? Não adiantou os especialistas, que eles têm excelentes em biologia, em fármacos, etc., dizerem, gente, isso é loucura. Certo? Fizeram uma imensa campanha, nós temos a pílula do emagrecimento. Certo? Imagina a mãe, tem uma filhinha de 13 anos, um pouco gordinha, entope ela de Wellbutrin. Isso é um crime, feito por um gigante corporativo como a GSK. Não é interessante isso? Certo? Quer dizer, na realidade, hoje foram condenados, né? Estão pagando 3 bilhões de dólares de multas nos Estados Unidos. Enfim. Agora, o interessante para nós é o seguinte, quando saiu nos jornais o tipo de bandidagem que foi feito pela GSK, o que aconteceu com as ações da GSK? Subiram direto. Sabe por quê? Porque quem controla o GSK não são farmacêuticos, não são gente, biólogos, coisa do gênero. Por cima da GSK, você tem as grandes instituições financeiras que têm as ações. E o resultado da GSK não é controlado quanto reduziram as doenças, é quanto conseguiram ter de rentabilidade das ações. E as ações subiram porque mostraram que com essa campanha de venda das pílulas aí, do emagrecimento, eles ganharam mais dinheiro do que a multa de 3 bilhões de dólares. Né? É um exemplo, uma maçã podre no meio das boas? Não é. Você não tem uma que não participe desses processos, porque a grande corporação hoje tem que maximizar a rentabilidade financeira. Certo? E esse é o sistema de poder que você vai encontrar no Brasil, vai encontrar nos Estados Unidos, vai encontrar na Suíça, na Inglaterra, por toda parte. Certo? Essa lógica do sistema financeiro é que permite essa fantástica concentração. Vocês lembram, evidentemente, da Samarco, né? Certo? O engenheiro diz, olha, esse DIC vai dar rolo, precisamos investir para melhorar essa coisa, certo? A Samarco decide alguma coisa? A Samarco é controlada pela Billiton e pela Vale do Rio Doce. Quem controla o Vale do Rio Doce? A Valipar, portanto, já é um sistema financeiro que controla tal. E de gente que não entende lhufas, de ferro, de extração, de coisa, de minério, está interessado na rentabilidade. Por sua vez, a Valipar é controlada pelo Bradesco. Bradesco, por sua vez, por diversos grupos financeiros. Lá em cima, o pessoal nem sabe onde fica a Mariana. E muito menos a Billiton. Né? A Billiton é um gigante mundial da mineração, só que não entende lhufas de mineração. O que eles fazem? Eles compram direitos de exploração, aí contratam uma terceirizada tipo Samarco, olha, tem que render tanto. Então, quando o engenheiro chega no chefe da Samarco e diz, olha, vai dar rolo, ele diz, meu amigo, entre você que é engenheiro, que diz que vai dar rolo, e o pessoal da Vale e da Billiton, que exigem que eu tire X bilhões de lucro, não tenha dúvida onde está a minha opção. Né? Está entendendo? Nós não estamos falando de gente malvada. Estamos falando de um sistema de governança que saiu completamente das rédeas de controle das populações, da tal da democracia, etc. Quando, em 1997, o Brasil, né, o Congresso que temos, aprovou a lei que permite que as grandes corporações financiem os candidatos, né? Não saiu no Fantástico, né? Mas é fantástico, entende? Porque no primeiro artigo, todo o poder emana do povo, tal. É violar radicalmente isso. Né? Nós temos um Congresso que tem a bancada dos ruralistas, bancada dos bancos, bancada da grande mídia. Né? Cadê a bancada do cidadão, gente? Quando se liquidou a representatividade, se liquidou justamente a dimensão da participação das populações que vai ter que permitir, porque nós vamos enfrentar essa luta, né? Uma democratização real, o resgate do controle desses processos. Né? Essa é uma imagem
Vocês vão poder colocar nesse blog, nós somos uma rede de professores que colocam toda a produção científica online, gratuitamente, certo? Eu tenho meu salário na PUC, não preciso... Certo? E mais, muita gente acessa, né? Vocês podem pegar os livros do Danino também, estão online, gratuitos, enfim. Nos Estados Unidos já são 15 mil professores que disponibilizam tudo online e decidiram não publicar mais nas grandes revistas chamadas indexadas, né, que é esse negócio, né? Gente, eu trouxe aqui uma série de cifras fortes, digamos assim, né? Eu convidaria vocês a pegar esse blog e uma ferramenta para vocês, como são as várias ferramentas que os científicos hoje estão disponibilizando, tá? Não é bandeirinha ideológica, tem um bocado de xingamentos, porque eu também me irrito com as coisas, mas, enfim, está aí, vocês podem pegar em dicas de leitura, vocês podem pegar artigos, livros, todos os meus livros. Eu recomendaria muito a vocês um livrinho que chama O que é Poder Local. Vocês lembram dessas... é a Brasiliense que publica, enfim, né? Isso. Eu tenho... Meus alunos, viu, são... aluno é uma coisa curiosa, né? Enfim, eu fiz um livro grande, né? Chama Reprodução Social, um livro bom. Aí meus alunos me dizem, professor, livro que fica de pé, esquece. É um critério bibliográfico que eu não tinha... Nunca me ensinaram isso, inclusive, né? Então, hoje eu faço livrinhos pequenos, não ficam de pé, fiquem sossegados. Tá aqui, vocês podem pegar à vontade. Eu recomendaria muito O que é Poder Local, né? E deixa eu pegar a parte final dessa fala, mais sobre as oportunidades, né? Quer dizer, a primeira era mais de caracterizar, né, o desafio, né? Certo? E agora a ideia é falar um pouco de oportunidades e fazer a ponte com essas 36 experiências inovadoras. A gente trabalhou aí com o Peter Spin, com Marta Farah, com um monte de gente, com o Pedro Jacob, né? Enfim, com Paul Singer, né? A gente trabalhava esse resgate das experiências inovadoras no país. Nós seguimos durante 10 anos até 8.000 experiências inovadoras. O Brasil está se mexendo, o Brasil lá dentro tem gente querendo tocar as coisas. Sabe o que é? Tem muita gente que está dizendo o seguinte: enquanto não resolver lá em cima, né, os caras que só pensam em democracia, enfim, tal, né, o que dá para fazer na cidade da gente, né? O que dá para resolver? E aí, esse eixo é muito interessante. Vocês vão encontrar isso nesse livrinho, que é Poder Local, que ajuda muito, várias experiências, né? Certo? Ou também numa pesquisa que a gente fez, que chama Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local. Está no blog, em artigos, nesse meu blog, certo? Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local. Ajuda muito. A gente trabalhou 1 ano e meio, rodamos o Brasil, vendo quem está conseguindo resolver como as coisas. Certo? Participaram mais de 400 pessoas. Eu fiz a coordenação científica, deu um negócio muito interessante, um relatório pequeno, curto. Enfim, fica... a ler na horizontal, enfim. São 89 propostas práticas para como redinamizar o país pela base. Vejam bem a ideia. Todo mundo diz, meu Deus, a indústria no Brasil está desindustrializando, etc, etc. Se as empresas não estão funcionando bem, a indústria não está funcionando bem. Passem essa lógica para o Brasil. O Brasil são 5.570 municípios, certo? Se os municípios não são bem geridos, o país não funciona. Pense nos municípios como os blocos que constroem, digamos, o país, né? Sabe o que acontece? Dá para fazer. Em muitíssimos lugares que estavam com inovações, o pessoal estava basicamente o seguinte: olha, enquanto não chega o desenvolvimento, né, com projetos do governo, ou
uma unidade empresarial grande, alguma coisa, enquanto não aparecer a coisa de cima, a gente vai fazer com o que a gente tem. O que dá para fazer, certo? O básico que eu vi em tantos lugares, né? O desenvolvimento não se espera, se faz. Certo? A base dessa nova dinâmica, que funciona também na Suécia, no Canadá e em tantos outros, onde os poderes locais assumem realmente, mas recebem o dinheiro, não é 15%, é 70% dos recursos vão direto para os municípios. Aqui vai ser mais difícil a briga, né? Mas é fundamental. Primeiro, é que a gente tem uma urbanização muito grande. Isso é muito recente. O Brasil se urbanizou de maneira atropelada, basicamente nos anos 60, 70, 80. Hoje se estabilizou. Uma cidade como São Paulo já não está crescendo mais. Tem cresce em termos vegetativos, mas não é esse imenso êxodo rural, que foi em grande parte fruto da ditadura, com a expulsão. A violência no campo é muito pouco conhecida, né? Não sai nos jornais. Né? O fato é que gerou cidades por todo o país, com periferias pobres e explosivas, porque é gente que chegou com uma mão na frente e outra atrás, e cidades crescendo a 5, 6, 7% ao ano não conseguem fazer, em termos de infraestrutura, sistema de proteção ambiental, etc., não conseguiram acompanhar. Temos as tarefas, mas temos cidades, e com população razoavelmente estabilizada. A própria São Paulo, a gente pensa, bom, a gente tem que agora pôr para funcionar isso aqui, como é que a gente reorganiza isso? Certo? Não é só o crescimento, certo? Agora é qualidade, e em particular, qualidade de vida das pessoas. Pensar de maneira inteligente. Né? Eu, quando vejo São Paulo com 74 quilômetros de metrô, é uma piada. Né? Xangai começou 20 anos depois de nós, tem 420 quilômetros. Paris tem 420 quilômetros, e Paris é uma titica. Né? Certo? Sabe o que é sem andar em Paris? Andar em Paris é gostoso, viu, gente? Enfim, eu recomendo. A gente tem, todos nós temos nossas fraquezas, né? Enfim. Mas sabe o quê? Você anda em Paris e você não sente a mínima necessidade de carro, porque você está sempre a uma distância a pé de um metrô, entende? Que é rápido, chega e tal. E você andar na mão de mão no bolso, solto, né, com aqueles barzinhos, coisa assim, sabe o que é isso? É qualidade de vida, gente. Eu estive em Varsóvia agora. O pessoal, quando sai o sol, enche os parques. Nos parques o pessoal enche de peças de teatro, orquestras. Não pagas, não com grandes decisões, os bairros se organizam, para ter vida cultural. Eu vi numa praça, Pedrinho, ali no centro de Varsóvia, né? O pessoal estava dando uma peça que eles trouxeram cadeirinhas de plástico, né? Certo? Juntou um monte de gente vendendo uma peça sobre como é ser idoso em Varsóvia. Então os caras, evidentemente, maltratados pelos filhos, pelos netos, etc. Enfim, fazendo piada dos próprios. Sabe o que é isso? Isso é vida, gente. A vida não é se matar de trabalho, correr para comprar mais boneca Barbie, cara. Certo? Nada contra a boneca Barbie, enfim, tudo bem. Certo? Mas contra essa cretinice de que a gente, de tanto correr para ganhar mais dinheiro, para pagar mais coisas e depois para pagar a manutenção das coisas que a gente comprou, certo, gente? Não, né? Na verdade, a gente pode viver, né? E com essa urbanização, há uma gigantesca área de oportunidades para cada cidade, cada bairro começar a organizar a sua qualidade de vida. Certo? Lembrem disso, o sueco, em média, participa de 4 organizações comunitárias. Certo? Ou seja, é uma vida social pujante, a convivialidade, etc. Né? Aliás, por exemplo, em Toronto, todas as escolas têm piscina. Certo? É muito barato fazer uma piscina para uma escola, cara. E aí compensa ter alguém que faz a manutenção, né, das piscinas. Né? Quando meu filho, que mora em Toronto, me chamou para tomar banho à noite, vamos dar uma nadada na piscina. Eu disse, mas nadar onde? Ele disse, não, tem uma escola aqui perto. Eu disse,
Mas eu não tenho... Aqui a gente tem que ter carteirinha, coisa do clube, tem que ter não sei o quê, entende? Lá não, enfim, todas as escolas, as piscinas são abertas para a comunidade. Né? Você chega lá, enfim, tem que levar o calção da sua mãe, enfim. Ainda não estão assim. Mas você chega lá, toma um banho e pula na água. Sabe o que é isso? Em qualquer bairro, qualquer pessoa. Sabe o que isso representa para jovens? Em cada bairro, em cada coisa, o pessoal está com a cabeça quente, dá um pulo na água, enfim, coisa assim, se encontra com os amigos ali. E o custo disso é ridículo. Qual é a solução nossa? Não, a gente tem que ser elite. Elite tem classe média alta, enfim, alta. Tal. Aí tem a piscina da casa, né? Certo? Gente, eu chego de avião, no mais diversos lugares, você chega, não tem aqueles pontinhos azuis das piscinas individuais, enfim, das pessoas. Né? Estão sempre vazias, gente. Porque ficar sentado na própria piscina é um saco. Entende? É ridículo. Depois que você demonstrou para os vizinhos ou para os amigos, fez aquele churrasco e tal, acabou. Aí você paga um negócio, o cloro, enfim, o negócio do filtro que entupiu, enfim. Estamos entendendo? Na realidade, a nossa prosperidade, gente, é só muito em parte da renda que vem pelo bolso. O canadense ganha menos em termos salariais do que o americano. Mas o canadense tem a universidade de graça, a piscina de graça, a escola de graça, enfim, tudo. Certo? Que a gente chama de salário indireto, que é feito via Estado. E aqui a grande campanha, meu Deus, os impostos, né? O negócio não é um imposto. Aqui serve o imposto. Quando as classes altas não pagam imposto, fazem evasão fiscal, e depois esse dinheiro, sequer investe em alguma coisa, bota em paraíso fiscal. O Brasil tem lá fora 520 bilhões de dólares em paraísos fiscais, levantado pelos americanos. Certo? Sabe o que é isso? Dá 1,7 trilhão de reais, dá 28% do PIB. Né? E eles não os veem com ética, com a moral, com a democracia. Enfim. Na realidade, eu vejo assim a oportunidade da gente discutir o território, o meio ambiente e as tecnologias, é que temos as tecnologias, temos os espaços urbanos, temos os recursos, cabe a nós realmente esse grande esforço da gente se organizar como sociedade, cidade por cidade, bairro por bairro, e criar a qualidade de vida que, afinal das contas, a gente merece. Não é? Muito obrigado, gente. Obrigada pela brilhante aula e pela simpatia. Eu vou dar para ela o telefone da minha mulher. Você explica para ela que eu sou todas essas coisas, que eu sou brilhante, essas coisas. Se ela conseguir convencer ela, olha... Não é fácil. Vamos esquentar, então, esse debate. É o seguinte... Eu tenho uma primeira pergunta que eu peço licença, queria fazer antes das que vão chegar. Quando a gente está falando aqui, né, de novos arranjos econômico-tecnológicos, a tecnologia, na sua opinião, ela acaba, do jeito que ela existe hoje na nossa sociedade contemporânea, ela está reforçando as distâncias, as desigualdades, ou ela também tem um lado de facilitar o controle social, facilitar a democratização, ou a tecnologia estando na mão das grandes corporações e dos Google da vida, isso acaba
A gente tem uma ilusão de que tem um controle social, que tem uma aproximação da população em relação a diminuir as assimetrias de poder, ou se isso acaba aumentando as assimetrias. É isso? É isso. Isso. Olha, deixa eu sugerir a vocês que esse negócio tem imensa importância, tá? Quando eu pego um aparelhinho como esse aqui, aqui tem 5% de trabalho físico e matéria-prima. O que é o valor disso aqui? É conhecimento incorporado, certo? Design, pesquisa, etc. Por que isso é tão importante? Porque, veja bem, se eu passo o meu relógio para o Pedrinho, eu deixo de ter meu relógio. Eu digo, Pedrinho, espera aí, isso aqui é meu. É o que a gente chama de economia rival. Bens rivais. Se eu passo uma ideia para ele, eu continuo com ela. Estão entendendo? Isso é uma imensa revolução planetária. Vocês podem pegar o livro do Rifkin, A Sociedade de Custo Marginal Zero. O que isso significa? Por exemplo, eu fiz um livrinho que chama Tecnologias do Conhecimento, está ali no meu blog. Eu recebi um e-mail de Timor-Leste, lemos o seu livro, gostaríamos de usar para formar os professores. Pode? Eu respondo, muito honrado, à vontade. Tira algum pedaço, para mim, o fato que eles estão utilizando meu livro lá? Estão entendendo? Na era do século passado, bens físicos, bicicleta. O cara recebe mais encomenda de bicicleta, é legal, mas ele tem que comprar mais metal, mais borracha, mais isso, aquilo, entende? Certo? Contratar mais mão de obra, certo? Tem que refazer os custos. A área de conhecimento das tecnologias, uma vez que você inventou a tecnologia, você pode disseminar ela pelo planeta fora, sem tirar pedaço de quem? Vocês pegam uma revista tão conservadora como o Economist, finalmente fez um grande artigo ano passado, dizendo, vamos parar com esse negócio de patente. Patente atrapalha o avanço tecnológico. Por exemplo, os caras que trabalham com anticorpos, sistema de anticorpos sintéticos, tão importante para a pesquisa na medicina, patentearam e estão sentados em cima. Só pode pesquisar pagando royalties para ele. Mas que ajuda é essa, gente? Agora, o essencial é o seguinte. O MIT, um dos principais centros de pesquisa tecnológica do mundo, alguns anos atrás, decidiu toda a produção científica, pesquisa, etc., dos professores, vai colocada diretamente online, disponível gratuitamente. Open Access, chama Creative Commons, o programa deles chama OCW, vocês podem entrar, ocw.mit, vocês estão lá, né? MIT. O que é Open? OCW é Open Courseware. Como tem Open Source, fonte aberta, tem Open Course, curso aberto. Certo? Hoje vocês podem pegar gratuitamente o EDX, enfim, um conjunto de coisas. Sabe o que é isso? Em poucos anos, o MIT teve mais de 50 milhões de textos baixados pelo planeta fora. Você imagina a contribuição? Aí perguntam para os professores, mas, enfim, as pessoas estão lendo de graça? Mas pelo menos estão lendo, né? Certo? Que para professor é uma coisa significativa. Sabe que eu saí de uma reunião com o Comitê Gestor da Internet, eles queriam entender como é que organiza essa minha disponibilização de material científico, né? Na saída, o Sérgio Storch, né, me pergunta, mas Ladislau, esse negócio não funciona em termos econômicos, porque você não está ganhando dinheiro com teus livros, né? Eu olhei para ele e perguntei, Sérgio, você está ganhando dinheiro com teus livros? Foi uma maldade, digamos assim. Eu estava alegre, era uma manhã sossegada. Estão entendendo? Gente, a imensa avenida que se abre para a sociedade. Por exemplo, essas 36 experiências, colocadas em blogs, repassadas nos Facebooks, etc. Em vez de utilizar todos esses mídias sociais que o pessoal fica xingando, tal, a mãe, não sei o quê, certo? Inverte o sinal disso, começa a divulgar conhecimento. Eu, há 2 semanas atrás, eu tive numa banca um excelente estudo do Diego Conte
de como estão inovando a gestão urbana em Roterdão, Londres, Copenhague, enfim, 5 cidades da Europa. Muito interessante. Você sabe como é que a gente trabalha nas universidades aqui? O cara defende, recebe o diploma e a tese é arquivada na biblioteca. Meu, o que eu fiz? Eu coloquei no meu blog, vocês podem pegar em pesquisas conexas, que, enfim, que estão... Né? E coloquei no Facebook, olha, sobre tal tema, tem um excelente livro com essas ideias-chave, está aqui o link do professor, do cara que escreveu. Certo? Gente, em 10 dias tinha 4.000 pessoas que procuraram. Estão entendendo? Nós podemos passar a trabalhar com os sistemas colaborativos, ultrapassando a imensa guerra econômica que é da competição. Eu estou aproveitando tua pergunta no meio longo, é porque a temática é central. Tá? Essa transformação, vocês vão pegar, num artigo eu fiz peguem em dicas de leitura, vocês vão ver, Rifkin, a Sociedade de Consumo de Custo Marginal Zero. Entende? Olha, uma beleza de leitura, está em português o livro, é uma belíssima leitura sobre essa forma, digamos, de reapropriação dos conhecimentos. Eu estou juntando aqui 2 perguntas sobre a questão do sistema financeiro. Uma do Felipe Moraes, outra da Patrícia. As 2 vão no sentido de qual que é o impacto, né, do fato do controle do processo da globalização por parte do sistema financeiro, né, o fato do sistema financeiro controlar o processo de globalização, qual o impacto disso sobre a sustentabilidade social e ambiental, e que tipo de influência que a ONU exerce ou pode exercer sobre os bancos. Gente, a ONU, o último relatório, o estudo sobre esse processo, mostra um outro problema, mostra como os bancos estão tomando controle da ONU. E não o contrário. Estou falando de um relatório sério da ONU, tá? Não estou inventando. Gente, o sistema financeiro é o seguinte, na fase Lula e primeira fase Dilma, teve um imenso avanço aqui nesse país, imenso. Tá? Eu realmente, não é por bandeirinha, eu acompanho as coisas. Saiu agora o relatório sobre o Brasil pelo Banco Mundial, eles chamam essa fase the Golden Decade, a década de ouro. Tá? E foi interrompido violentamente pelo sistema financeiro quando o governo tentou baixar a taxa de juros no Brasil. Isso é inaceitável para os bancos, certo? Só para vocês terem uma ideia, tá? Toda essa massa de recursos que, através de melhor salário mínimo, aposentadoria, Bolsa Família, etc., eram 149 programas, tá? Luz para Todos, enfim, os PACs, etc., gerou recursos na base da sociedade, vital para o Brasil. Tá? Isso gerou toda uma dinâmica, porque gera demanda em pequenas atividades econômicas, aumentou em 12 milhões de o emprego e todo esse processo que a gente chama de círculo virtuoso. Né? Uma família de renda modesta vai pela primeira vez poder ter uma geladeira, ou uma geladeira decente. Certo? Ele não vai poder comprar à vista. Certo? Mas ele vai para a casa que tem total dedicação a nós, que a gente conhece, né? E que vai dizer, olha, você pode pagar isso à vista, 900 reais, ou você pode pagar isso a 2.000 reais a prazo. Mas ele não vai discutir esse negócio, ele vai dizer, olha, cabe no bolso uma prestação de tanto. Certo? Ele precisa da geladeira. Você cobrar 100% de juros em cima disso é crime, gente. É crime moralmente. Não é crime legalmente. Porque em 1999, os grandes bancos conseguiram liquidar o artigo 192 da Constituição, que chamava do Sistema Financeiro Nacional, onde se estipulava
uma taxa de juros máxima que os bancos podiam cobrar. Bancos, crediários, etc. Sabe o que é isso? O povo pagando 2 vezes mais. Então, isso saiu agora o dado da Serviço de Proteção ao Crédito, né? Nós temos 206 milhões de habitantes, 130 milhões de adultos, deles 58 milhões estão enforcados com dívida. Eu aposto que tem gente endividada aqui, viu? Gente, pagando 100% de juros, artigos do lar, 156%. O máximo que eu encontrei na Europa, 13% ao ano. Não existe juro ao mês, é treta. É para não parecer escandaloso. Cheque especial está 320. Certo? Rotativo no cartão, 485. Os Estados Unidos estão protestando porque 16% ao ano. Formou-se um gigantesco sistema, um cartel de sucção dos recursos. Eu recomendo como economista, vocês vão para o banco e dizer, olha, eu vou encerrar, vou parar de pagar, esse negócio não está dando. Aí eles vão dizer, mas a gente pode renegociar. Ah, sim, tudo bem. Nós temos que... Posso engatar uma pergunta nesse seu raciocínio? Uma pergunta nesse seu raciocínio dos bancos. O Felipe, daqui a pouco. Os bancos são os grandes detentores, né, desse poder. Essas iniciativas de moedas locais, globais, desassociadas dos bancos centrais, qual que é a força, qual que é o potencial dessas iniciativas frente a um poder tão grande do outro lado, né? Elas são apenas marginais, ela tem capacidade de ganhar escala e fazer frente a esse sistema tão sólido, né? Essa a gente já pode entrar nessa questão. É uma de cada vez, sabe? Tá bom. Eu sou homem, né? As mulheres entendem isso. Sabe, eu sou solidário com minha mulher, porque realmente, olha, eu com minhas piadinhas. Você sabe o que é? Pelo Brasil afora, tem muita gente que se deu conta do imenso potencial das ONGs, das associações de bairro, o diabo, de criar seus próprios bancos comunitários. Hoje são 114 no Brasil, pelo menos é o último número que eu tenho. Certo? Vocês podem procurar, tem um livro que foi publicado, uma pesquisa da USP, tá em livros em colaboração. Certo? O pessoal está, em vez das poupanças saírem da comunidade, você coloca na agência do Bradesco. O pessoal pensa que o Bradesco financia. O Bradesco não financia. O Bradesco chupa. Certo? Você colocou na agência do Bradesco, isso vai para a central, ali vai para a grande central, que é na Cidade de Deus, né? E Deus sabe, né? É mais uma que tem grande dedicação ao nosso e aos pobres em particular. Né? Nós temos muitos desse banco comunitário já tem moeda própria, é legal. Certo? Tem 5 bancos comunitários na cidade de São Paulo. A Alemanha é o país que melhor transitou, pela crise de 2008. Sabe por quê? O sistema financeiro deles não está em bancos. Você tem o Deutsche Bank, que está até o pescoço em fraudes, como todos os bancos. Certo? Mas as poupanças estão em caixas de poupança municipais, tipo o Joaquim ali com o Banco Palmas, essas coisas. Certo? Sabe o que é isso? Com a riqueza da Alemanha, o dinheiro, a poupança das famílias, aquele monte de grana, serve para financiar desde arborização, programas culturais, formação de pequena e média empresa. Quer dizer, a população controla os próprios recursos, gente. Quem é que disse que os bancos têm que controlar esse negócio? É dinheiro nosso.
Quando eles aplicam na taxa Selic aqui, ganham rios de dinheiro e desviam os nossos impostos e geraram esse buraco do déficit, né, através da elevada taxa Selic, certo? Os alemães pensam diferente. Chama Sparkassen, caixas de poupança. E algumas maiores regionais são Landesbanken. A Polônia, por que navegou razoavelmente pela crise? Tem 470 bancos cooperativos. Os que depositam são co-decisores do que vai se fazer com a grana. Certo? Quem é que disse que isso aqui... Aliás, as duas primeiras linhas do artigo 192, eles tiraram todos os parágrafos, né? Mas o título está ali, né? Que o sistema financeiro nacional deve servir ao desenvolvimento equilibrado social, etc, etc. Esse é o eixo. Sem falar da China, que tem um sistema financeiro radicalmente descentralizado. Uhum. Falando em descentralização, tem duas questões nesse sentido. Falando aí sobre a sua análise, como que uma participação em grupos organizados, em bairros, cidades pequenas, associações, isso pode melhorar a vida em comunidade. Mas, para isso acontecer, temos que desenvolver uma maneira descentralizada de organização social. Quem fez a pergunta aqui diz que não acredita que os estados, de maneira geral, queiram que a população tenha essa autonomia. Então, como fazer isso, né? E outra pergunta também nesse sentido. Além da organização em grupos na comunidade, quais outras ferramentas podemos utilizar para que a sociedade retome as rédeas da representação no poder e desenvolver processos mais participativos? Qual o papel? Bom, aí acho que já está de bom tamanho, e depois a gente pode entrar nessa questão de organização de informação. Então, é isso, né? Como que esses processos descentralizados, participativos, eles podem florescer, sendo que não há interesse de quem detém o poder de que isso aconteça. Olha, a gente tem que ser meio teimoso, meio irreverente, né? Para já, a legitimidade daquele pessoal lá em cima, Deus me perdoe. Tá? O pessoal tem vergonha de dizer que é golpe, muitas vezes, né? Mas aquilo, enfim, para mim, é uma deterioração da democracia absolutamente evidente. Enfim, então, a gente tem que adquirir um certo reforço. Todo esse processo é muito perigoso, porque ele é baseado no ódio, né? Canalizar ódios. Sabe que isso é estudado em ciência política hoje, no que se chama também de psicologia moral, né? Os candidatos e as empresas que fazem campanhas entenderam que é muito mais fácil mobilizar pelo ódio, né? Contra a esquerda aqui no Brasil, contra os imigrantes na Europa, né? Contra os mexicanos nos Estados Unidos. Você mobiliza muito mais pessoas pelo ódio do que com propostas, que são mais complicadas, porque as propostas vêm para a cabeça, certo? O ódio é no fígado, né? Entende? E funciona muito mais, né? A irracionalidade na política, como funciona, isso faz parte, enfim, desse processo. Agora, as oportunidades, isso obriga a gente, digamos, a um trabalho de organização na base da sociedade. Certo? E haja ou não haja pressões, a gente quer uma sociedade livre, e uma sociedade livre é uma sociedade que não é controlada lá de cima. Isso significa, eventualmente, enfrentar esses sistemas, e eu acho vital. As oportunidades são, primeiro, que nós somos urbanizados, dois, porque estamos entrando na sociedade de conhecimento. Isso permite sistemas locais, digamos, de conhecimento, colaborativos, vitais. Terceiro, porque temos conectividade. Hoje você não tem mais uma cidade completamente desconectada. Então, você pode fazer sistemas em rede, como, por exemplo, o pessoal de Penápolis, né, que Penápolis teve o João Delia, que é um médico, assumiu como prefeito, e aí fez um bom sistema de saúde. O que aconteceu? Todos os municípios vizinhos mandam todo mundo para Penápolis, porque lá é melhor, certo? O que ele fez? Um consórcio intermunicipal de saúde juntou, bom, tal município é pequeno, mas tem um excelente sistema de oftalmologia. Então, a gente está de acordo. Oftalmologia vai para esse aqui, aquilo vai para aquele. Estão entendendo? É organização, gente. É repensar o território e as diversas funções, né? A conectividade permite imensamente avançar nesses processos. E tem o último
ponto que é vital também, que é o seguinte: o perfil, a composição dos sistemas produtivos da economia moderna se deslocou. Qual é o principal setor econômico dos Estados Unidos? Pessoas pensam, indústria automobilística, indústria militar, enfim, bélica. Não é, é saúde. Uma pessoa em cada 5 está trabalhando em saúde nos Estados Unidos, gente. Por que vocês acham que cada eleição dos Estados Unidos, a primeira coisa é tentar atacar o sistema de saúde do predecessor, né? Porque é o negócio. Sabe o quê? O cara está ameaçado, ele solta a grana que for. Por isso, onde funciona, pegam Canadá, pegam Inglaterra, pegam os países nórdicos, etc., funciona como sistema público gratuito, universal. Porque, como é público e gratuito, o grande investimento é na prevenção. Qualidade da água, alimentação das crianças, etc., etc. Ou seja, sai muito mais barato. É muito interessante, os americanos gastam 7.300 dólares por pessoa por ano em saúde, o Canadá é 3,4 mil, a metade. E o americano, quando tem um problema, vai se tratar no Canadá. Por que é tão importante? Porque essas políticas, saúde, educação, cultura, lazer, turismo, segurança, esses são os novos eixos de atividade econômica. Não é mais indústria, nunca mais a indústria nem a agricultura vão ser um grande empregador. Estão entendendo? As políticas sociais são o grande eixo em expansão. E qual é a característica das políticas sociais? Você não põe saúde na prateleira de um supermercado, no transporte por caminhão. O município saudável é que controla o seu sistema de esgotos, é que controla as emissões dos carros, é que controla a velocidade das pistas, é que controla, né, o sistema de apoio às mais pobres, etc. Estão entendendo? Quer dizer, o fato que o mundo está se deslocando da fase agricultura, depois para a fase industrial, agora para a fase da centralidade das políticas sociais e das atividades densas em conhecimento, isso dá um papel vital para o local. Não é por razões político-democráticas que a Suécia ou o Canadá são tão descentralizados. Porque a saúde tem que chegar a cada pessoa, a educação a cada criança. Então, o sistema é muito capilar, não funciona com grandes burocracias, né? E muito menos com os planos de saúde aí que a gente tem, né? Nós vamos cuidar da vida, não é, Eduardo? Queria finalizar aqui com uma última pergunta. Para toda essa informação, tudo isso que você disse, isso chegar, né, capilarizar, chegar para as pessoas, entra aí o papel da comunicação, os processos de transparência, a informação, né, segundo essa pergunta aqui do Felipe Moraes. E o que a gente está vendo hoje? Uma imprensa... A gente tem monopólios de informação, né, de geração de conteúdo. A imprensa livre com muita dificuldade de se manter, especialmente aí nesses últimos anos de recessão. E a gente viu esse resultado de uma maneira muito dolorida nos Estados Unidos, né? Acho que o problema da comunicação ali teve um fator muito importante na eleição do Trump. A gente tem as redes sociais, como as pessoas se informando por redes sociais, que a gente não pode considerar aquilo como jornalismo, né? É outra coisa. Mas as pessoas estão se informando por esses monopólios, esses canais que monopolizam a informação e que direcionam as opiniões em grupos, em guetos, e a gente não tem uma imprensa livre forte. Então, eu queria saber, na sua opinião, qual que é o reflexo disso para... a gente teve uma grande revolução tecnológica, a tecnologia digital veio para valer, só que essa tecnologia digital ela está contribuindo para essa informação chegar nas pessoas, democratizar, reduzir as desigualdades. Sabe o que acontece? As tecnologias avançam muito mais rapidamente do que as formas de organização, as leis, a mudança cultural, né? Então, a gente tem um monte de coisinhas que são utilizadas de maneira completamente idiota, né? A Globo me convidou para ver lá as instalações deles, o sistema de funcionamento e tal, né?
Aí eu, com toda sinceridade, sem nenhuma provocação, disse, olha, vocês atingiram um nível de grande excelência no modelo ultrapassado. Isso não presta, gente. Entende? Tem mais, eu acho que a Globo tem excelentes técnicos, atores, tem excelentes jornalistas, tudo, e tem um grupo de proprietários que, sem nunca terem sido eleitos, se dão ao luxo nos querendo fazer política. Certo? Isso não tem nada a ver com a Constituição, não tem nada a ver com o que é uma imprensa que deve informar objetivamente a cidadania, promover lazer e coisa do gênero. Né? Certo? Isso vale para os Marim, para os Tivita, para os Frias, para o pessoal do Estadão. Né? Quer dizer, formou-se um oligopólio, não é só aqui. Quase todos os nossos problemas vocês vão encontrar num monte de outros países. Né? Vejam o que é o Murdoch hoje no planeta, né? Como impacto nefasto, promovendo diversas formas de fascismo pelo mundo afora, certo? E glorificado pelo... Né? Esse sistema, ele é sistemicamente enviesado, porque ele vive da publicidade. A publicidade é das grandes empresas que querem empurrar mais produto, certo? E conseguem empurrar mais produto, certo? E eles vão pagar, digamos, os tempos de publicidade em função dos pontos de audiência. Para ponto de audiência, não adianta você, por exemplo, começar a falar dos problemas ambientais do planeta, do problema da pobreza. Né? Você vai mostrar assim a polícia correndo atrás de uns moleques no coisa. Você vai trabalhar a atenção fragmentada para ter os pontos de audiência para maximizar o lucro. Certo? O resultado é que a gente tem uma mídia cretina, entende? Certo? A qual a gente assiste, em média, no Brasil, 4 horas por dia, sendo que 97% dos domicílios tem TV. Vocês já pensaram se isso fosse utilizado de maneira inteligente? Nos Estados Unidos, você tem a PBS, Public Broadcasting System. Eles me mandaram o material deles, como estão organizados. Sabe que de manhã à noite, uma rede de universidades, municípios, etc., estão divulgando novas tecnologias, essas coisas, né? Pesquisas, etc. Né? Aí o pessoal dizia, não, ninguém vai assistir. Né? Como ninguém vai assistir? Estão atingindo 90 milhões de pessoas. A juventude, em particular, adora ver as novas tecnologias, novos produtos, todas essas coisas. Então, na realidade, essa deformação da formação cultural no Brasil, através da grande mídia, é uma desgraça, entende? Isso é pré-histórico, é primitivismo, enfim. Certo? Essa gente é esperta, não é inteligente. Certo? Eles precisam realmente se colocar a serviço do país, porque estão ganhando um monte de grana com esses processos. Agora, do nosso ponto de vista, e eu discuto isso com os alunos, tal, nós temos que aprender a nos informar. Né? E não sair nos bate-boca sobre a última coisa que saiu no Jornal Nacional, coisa do gênero. Aliás, sabe, eu no ano passado tive um infarto, né? Aí, no aniversário do meu infarto, esse ano, esse negócio de infarto é divertido, eu tenho um stent, né? Aí encontrei a Luísa Erundina, né? Falei para a Luísa Erundina, eu tive um infarto, eu tenho um stent, né? Ela olhou para mim, eu tenho 3. Mas, olha, eu coloquei no meu blog, no Twitter ali, coloquei... Gente, evitem esse negócio como eu tive o infarto. É evitar gordura trans, evitar açúcar e o Jornal Nacional. São 3 coisas vitais. Gente, não, só fechando. Vocês têm formas de se informar. Peguem, por exemplo, outras palavras, excelente. Peguem nas bancas Le Monde Diplomatique, excelente. Você peguem 247. Quem tem acesso ao inglês, pega The Guardian. Tá? Tudo isso são acesso a coisas gratuitas, entende? E você tem essas redes de blogs. Certo? A partir do meu blog, vocês têm ali bons sites, vocês vão ver que grupo está informando como. Tem o pessoal da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, o IHU. Vocês passam a receber diariamente noticiários, mas noticiários decentes, né? Não é essa porcaria que a gente recebe. Gente, eu queria agradecer imensamente a vocês. Eu preciso descansar, porque, sabe, eu tenho coração frágil, enfim, então essas coisas.
Esqueceu de falar da página 22, professor. A página 22, meu Deus. É que eu achei que a página 22 fala por si, né, realmente.